você sente esse chamado? Primeiro, é difícil de recordar, mas eu tento cavocar assim, aquela primeira... Sim. Eu não sei dizer, assim, não teria uma data, não teria um evento, né? Nós não teve um evento assim impactante. Que às vezes é um processo, na verdade. Eu creio que foi um processo. A gente... Quando eu li a Mateus 20, que vai falar da parábola dos servos, né? A parábola dos servos. E aquela parábola onde fala de quem chegou ali no início da manhã, no meio da tarde e tal. E aí Jesus paga todo mundo o mesmo valor, né? O patrão, né? O dono da seara. Todos os trabalhadores recebem o mesmo valor, né? E eu fico assim... revolta do cara que tá desde as 8 da manhã. A Clarice, que é crente de berço, ela vai dizer assim, pô, esse cara chegou agora, vai receber o mesmo que eu, Clarice, que é a filha deles. Mas eu que cheguei 3 horas da tarde nesse trabalho, eu não me sentia digno de não meter a mão no arado, sabe? Esse era o... Eu tô falando de mim, eu não quero criar nenhuma teologia nisso, não. Eu tô falando de mim. Quando eu li aquilo, eu falei, cara, eu tenho que trabalhar para Cristo. Eu tô atrasado nessa obra. E, na verdade, esse chamado para mim já foi desde 6 horas da manhã e eu fiquei dormindo. E eu sei que o final, ele vai me pagar o preço que quem começou 6 da manhã. O preço é a salvação da minha alma. E tá claro isso para mim. Então, eu sempre me coloquei à muita disposição. Esse encontro com Cristo se dá, essa volta para Cristo se dá na Igreja Batista Carioca, aquela pergunta que você fez lá no início, né? E a primeira igreja que a minha família entra, em 2014, é na Igreja Batista Carioca, a Fernanda grávida, do Fernandinho, Luandinha com 7 anos, talvez, e a gente chega lá e aí é recebido, é muito bem... Aquele jeito carioca de ser, aquele jeito da Igreja Batista Carioca, né? 10 anos atrás, mas... A gente consegue fechar o olho e lembrar as pessoas que estavam na porta, o mesmo jeito de... Luanda era mais nova que o Fernandinho hoje, mais nova que o Fernandinho é hoje, exatamente. Faltando um dentinho assim e tal. Aquela idade bonitinha, né? Muito Cadê engraçado. As fotos, gente, pra gente mostrar? Mas, enfim, aí nós chegamos, então fomos acolhidos, fomos recebidos, participamos ali daquele primeiro culto, e o coração muito, muito quebrantado para tudo. E chegamos ali e eu gosto da visão da igreja com propósito, e aí já falando da Igreja Batista Carioca, o nosso pastor Washington, ele usa uma frase, eu não sei se é dele, mas ele usa bastante, ele diz assim, o crente não pode ser 3 S's, salvo, sentado e satisfeito. E é muito comum que a pessoa, depois de salva, ela escolha ficar sentada e satisfeita. Então ela fica no banco, ela assiste o culto, ela chega 10 e 15. Se ela não estiver satisfeita, ela vai sentar no outro lugar. Exato, ainda tem isso, né? Sentar, e como vira um sommelier, né? Vira um degustador de igreja ou de pregação, não foi muito bom aqui, não me agradou, eu pulo para lá. Então ele não se envolve na obra. E a visão da igreja com propósito, o tema dela é tirar a pessoa da sociedade por parte do evangelismo e trazê-la a um núcleo que é para o serviço. Então ela passa pela comunhão, pelo discipulado, pela adoração, né? Adoração, e ele vem para o serviço, que é o núcleo. E então isso ficou muito claro. Então eu entendi que a gente deveria servir, claro, com os dons e com os talentos que Cristo nos dá e, sobretudo, com aquilo que a gente vai se preparar também para aquilo. Então, nossa igreja, uma época, não sei se vocês sabem, a gente teve uma época, um curto período de tempo, a gente teve uma garagem. O pastor fez uma parceria com o terreno que nós tínhamos próximo da igreja e nós tínhamos uma garagem. E eu fui servir na garagem. Que felicidade! Servir na garagem, assim, cara. Estacionamento, né? Olha o braço. Não tem problema não, vamos lá. Estacionamento. Então eu fui servir no estacionamento com alguns irmãos que ainda estão na igreja. Era uma felicidade. Chegava lá cedo, abria aquele espaço. Os irmãos podiam parar o carro ali. Lembro do pastor Gaiqui, muitas vezes, na saída do estacionamento, orando por quem estava ali. Eu gostava daquele momento, ver o pastor Gaiqui, um pastor que passou por nós lá, exato. Então eu orava pelas aquelas pessoas. E aí fui me envolvendo no ministério, buscando, e acabei ajudando a liderança 2 jovens e 2 adolescentes. E aí essa de ajudar a liderança dos jovens e adolescentes, num dado momento, a liderança se desfez, não estava mais conosco, veio outra liderança, a gente continuou apoiando. E aí, um dado momento, o nosso pastor, o pastor Washington, apostou em mim, falou, olha, eu quero que você e a Fernanda fiquem à frente desse ministério. E eu tinha o entendimento que eu estava para servir. Então, ele apostou nisso aí. E aí, o líder dos jovens e dos adolescentes ali, ele começou, meu papel ali junto com a Fernanda era fazer a programação, estar com eles, fazer o trabalho com eles, né? E aí começa aquela liderança
uma liderança quase de um pastoreio, né? Porque aí o jovem adolescente, vocês trabalharam com essa faixa etária, já vem trazer suas demandas, vem trazer suas mazelas, suas dúvidas. Você está ali, né, tentando ajudá-los nesse processo. Então, que não é só ele, você auxilia a família. Não, auxilia a família. Já ouviu aquele, conversa com meu filho. Sim, demais, né? Meu filho não tem jeito. Pô, aqui ele tem, mas... Exato, e se conversa com meu filho, e às vezes o filho fala... E eu vi o filho fala, conversa com minha mãe. Também tem isso, né? Pô, tá pegando no meu pé e tal. Então a gente acaba... Então essa questão do pastoreio foi começando a ficar claro que, pela misericórdia do Senhor, eu tinha alguma palavra a dar e estava sempre buscando alguma forma de auxiliá-los, e a gente via o quanto a relação ficava próxima e quanto a gente ajudava nesse processo. Gostou desse corte? Então vai lá e assiste esse vídeo na íntegra. E não esqueça de curtir e compartilhar.